Olá pessoal, meu nome é Thiago Fernandes e eu vou dar uma breve introdução de eletroquímica para vocês. E logo após eu estarei demonstrando um experimento eletroquímico, acerca com base nos slides que eu estarei demonstrando para vocês. Então vamos lá? A eletroquímica é a parte da química que estuda as transformações de energia química em energia elétrica e vice-versa. É a transformação através das reações químicas entre os elementos presentes em uma reação, onde um elemento perde elétron e o outro ganha elétron. E como acontece isso? A conversão de energia química em energia elétrica é um processo espontâneo denominado que chamamos de pilha ou célula galvânica, ou seja, por si só, os produtos em uma solução eles vão reagir espontaneamente, sem que ninguém precise induzi-los a reagir. Já a conversão de energia elétrica em energia química é um processo não espontâneo, que é denominado, nós chamamos de eletrólise. O que é isso? Você introduz uma carga elétrica para que haja uma reação. Um exemplo desses dois tópicos é a bateria do celular. O que acontece? Dentro da bateria do celular existem duas substâncias reagindo. Então, o que acontece? Uma substância está perdendo elétrons, está se oxidando, gerando a energia elétrica que produz a energia do aparelho celular, tablet ou notebook. Agora, quando essa reação termina quando toda essa reação, toda a substância dentro da bateria, ela reage, ou seja, perde todos os elétrons, a carga elétrica cai, apaga. Então, o que acontece? É introduzido novamente o carregador para o quê? Para que haja o processo de eletrólise, que faz com que a substância que perdeu elétrons, ela volte a ganhar elétrons, Ou seja, a reação inversa de eletrólise dentro da bateria, quando nós colocamos o carregador. Então, o que acontece? Você seguindo o sistema de energia química para a energia elétrica é denominado pilha, célula galvânica, bateria. Agora, quando você faz o caminho inverso, você parte da energia elétrica para a energia química, você está fazendo uma eletrólise, introduzindo uma carga elétrica para que haja uma reação. Mas como isso acontece? Isso acontece através de um processo químico chamado oxidação e redução, que são fenômenos que ocorrem simultaneamente em reações onde há transferência de elétron entre os átomos. Esses fenômenos são chamados de reações oxirredução ou reações redox. Vamos entender mais um pouquinho. A reação redox ou oxirredução são aquelas que sofrem mudança do número de oxidação dos elementos conforme vão ocorrendo, podendo também dizer que a reação de oxirredução ocorre quando há transferência de elétrons, ou seja, mais uma vez, quando há uma reação onde há transferência de elétrons entre as substâncias, é uma reação eletrolítica, onde está ocorrendo eletricidade. Então, oxidação é a perda de elétrons e o aumento do número de oxidação. E a redução é o ganho de elétrons e a diminuição do número de oxidação. Então, vamos ver mais um pouco sobre isso. Aqui tem uma reação de pentóxido de iodo com monóxido de carbono, o gás carbônico. O que acontece? Esses númerozinhos em vermelhos aqui, mais 5 e o 0, e os outros pretos, menos 2, mais 2, menos 2, mais 4, menos 2, são números de oxidação, os números de oxidação de cada elemento dentro da substância. Então, o que acontece? Quando você olha aqui o mais 5 e tem essa linha ligando ele ao 0, quer dizer o quê? Nessa reação, após essa reação do pentóxido do iodo com o gás carbônico, o iodo ele foi reduzido de oxidação mais 5 para 0. Ou seja, ele ganhou elétrons. Então, ele
se reduziu. A redução é o ganho de elétrons. Agora, se você for ver o gás carbônico aqui, ele está com mais 2 e menos 2. Após a reação, ele vira dióxido de carbono e fica com carga mais 4 e menos 2. Ou seja, ele oxidou. Aqui o carbono ele tinha menos 2 elétrons. Após a reação, ele ficou com menos 4 elétrons, ou seja, ele perdeu elétrons. Então, ele se oxidou. Vamos para mais um exemplo. Aqui é o exemplo, a demonstração da reação do zinco metálico com a solução aquosa de cobre ou solução de cobre. O que acontece? O zinco aqui ele está neutro, zero, na sua forma metálica, e o cobre está na sua fase ionizada, iônico, que é uma solução aquosa. Nessa reação do zinco metálico com a solução de cobre, o zinco ele perde elétrons, ou seja, ele sofre uma oxidação, ficando zinco mais 2, ou seja, ele vai para a solução. E o cobre está na solução ionizado, na solução aquosa, ele ganha 2 elétrons, ou seja, nessa reação ele rouba 2 elétrons do zinco para que ele se reduza e forme o sólido de cobre. Mais um pouco. Como eu falei para vocês, a oxidação é a perda de elétrons. Né? Vamos para mais um exemplo aqui. O ferro zero, quando ele perde 2 elétrons, ele fica ferro mais 2. Ou seja, esse processo a gente dá o nome de ferrugem, né? Que é o quê? É a perda de 2 elétrons do ferro para que ele fica na forma ionizada, de ferro mais 2. E o que é a redução? A redução é o ganho de elétrons. Mais um exemplo, o alumínio ionizado. O alumínio mais 3, que hoje em dia é encontrado em bauxita, a matéria-prima para fazer o alumínio, ele é da forma ionizada, alumínio mais 3. Então, quando ele ganha 3 elétrons, ele vira alumínio metal puro. Entenderam? Então, esses números de elementos, números de oxidação dos elementos, eles já foram pesquisados e eles já foram tabelados. Né? Cada elemento tem uma família na tabela periódica e o número de carga de oxidação, que já está nessa tabelinha que está no slide para vocês. Então, essa foi a introdução de eletroquímica. Agora, vamos para o experimento da pilha eletrolítica. Então, pessoal, dando continuidade e seguimento à aula dos slides, eu vou demonstrar para vocês um experimento eletroquímico, né, de pilha eletroquímica, que consiste em materiais de baixo custo que todos vocês podem ter acesso, que é uma forma de gelo, parafuso zincado, fios de cobre, LED, água e sal de cozinha normal. E como montar esse sistema? Você vai pegar a forma de gelo e vai colocar sal dentro dela. Pode ser uma colher normal, você vai pegar a ponta de uma colher cheia e colocar sal dentro das forminhas. Após isso, você vai colocar água, lembrando, com muita atenção, quando você for colocar a água dentro das formas de gelo, você não pode deixar transbordar ou passar para o outro cubinho de gelo, para o outro espaço do cubo de gelo. Por quê? Isso será uma solução eletrolítica, aonde ela permitirá a passagem de elétrons, a reação química que vai produzir a eletricidade. Então, essa solução não pode tocar com a outra, porque senão o experimento não vai dar certo. Depois disso, você vai pegar o parafuso e o fio de cobre e vai unir eles formando um V, desta forma. E assim você vai montar um circuito sequencial, onde nesse circuito, o último espaço, você não vai colocar nem o parafuso e nem o fio de cobre, permitindo que você coloque a lâmpada de LED para fechar o circuito e ela acender. E assim você vê a eletricidade passando naquele circuito eletrolítico através de uma reação química. Vamos ver o circuito já montado e
a lâmpada de LED acendendo nessa reação. Então, pessoal, aqui já está o sistema montado para vocês, o circuito, vamos dizer, né? Aonde a solução eletrolítica, água com sal, o parafuso de zinco com cobre, né? E assim formando um circuito sequencial, né? Onde vocês podem ver que no cubinho de gelo sempre está intercalado fio de cobre, parafuso de zinco, fio de cobre, parafuso de zinco, sempre intercalando. Lembrando, quando vocês forem colocar os parafusos, tomem cuidado para que o parafuso e o fio de cobre não se toquem e também que a água, né, a solução eletrolítica não passe de uma forminha para outra, porque se o parafuso e o fio de cobre se tocarem ou se a solução eletrolítica transbordar e ir para outra forminha, não dará certo o circuito, né? O que está acontecendo aqui é a reação do zinco com cobre, onde o zinco está perdendo elétrons e indo para a solução e o cobre, né, reduzindo, apanhando esses elétrons e fazendo esses elétrons circularem por esse circuito eletrolítico formado, né? Agora eu vou colocar a lâmpada de LED para vocês verem, perceberem a passagem dos elétrons. Viram? Né? Só foi um pouco de dificuldade de colocar a lâmpadazinha de LED ali da forma correta, mas o que acontece? A lâmpada de LED está acesa, como vocês podem ver. Então, o que acontece? Nesse sistema está acontecendo uma reação espontânea entre o zinco e o cobre, onde o zinco está sendo oxidado, ou seja, perdendo elétrons, e o cobre está se reduzindo, ganhando elétrons, e assim fazendo o sistema eletrolítico, a passagem de elétrons, né? E fazendo com que esses elétrons, ou seja, essa eletricidade, acenda a lâmpada de LED. Entenderam? Isso é a demonstração da eletroquímica. É uma reação química espontânea chamada pilha, no caso pilha eletrolítica entre o zinco e cobre, fazendo com que a reação que está acontecendo passe eletricidade e acenda a lâmpada de LED. Tá ok? Essa é a demonstração do experimento de pilha eletrolítica, né, com base nas informações dos slides que eu passei para vocês.